This album is called We're Not Ready Yet. Why? Because we believe that a person... Fala pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é remota. Por esse motivo eu estou aqui gravando esse vídeo, mas dando continuidade a um assunto que a gente já tem visto em sala de aula. Bem, se vocês voltarem aí nas anotações de vocês vão ver que a gente está trabalhando tipos textuais e gêneros textuais. A gente abriu um parêntese nesse trabalho que a gente estava fazendo para falar sobre gêneros literários, porque a gente precisou produzir um cordel. E aí a gente entrou, nos gêneros literários, falou um pouco do gênero épico, narrativo, lírico, dramático, mas eu falei para vocês que a gente iria voltar, que o nosso foco era outro. Pois bem, essa aula é o início do retorno. Hoje nós vamos voltar a falar sobre tipos textuais, certo? Recapitulando tudo que a gente já viu, certo? E vamos progredir para chegar no nosso objetivo, que vai ser o foco do nosso desenvolvimento, das nossas aulas de nivelamento de língua portuguesa. Beleza? Vamos lá para a aula de hoje. Bem, como eu já tinha falado para vocês, tipo textual, a gente tem uma quantidade limitada, né? Nós temos 5 tipos textuais. Nós temos um número limitado, diferente dos gêneros. Lembram daquela bolinha, com as bolinhas menores dentro, né? A gente fez aqueles grupos. O primeiro tipo textual que eu quero tratar com vocês é o narrativo. O narrativo é um tipo que se propõe a relatar, a contar fatos que podem ou não ser verídicos, ou seja, fatos que podem ou não ter acontecido, certo? Então ele vai apresentar uma história, E como toda história, essa história ela vai contar com personagens, com um enredo, com uma linha temporal, com um início, meio, um fim, um clímax, certo? E aí a gente pode falar depois sobre gêneros narrativos, e vamos falar, mas esse não vai ser o nosso foco de agora, Mas só abrindo um parêntese para vocês, o gênero narrativo, ele é um dos que a gente mais tem contato no decorrer da nossa vida, dos gêneros de maneira geral, e ele é um dos que mais costumam ser confundidos, porque, por exemplo, eu tenho um conto, um gênero conto, ele é do tipo narrativo, e eu posso ter uma reportagem, que também vai ser um tipo narrativo, porque ela vai contar uma história, ela vai narrar um fato com personagens, com o início, o meio e o fim. Um exemplo, Então, é um tipo textual que costuma confundir bastante pessoas, Desse daí, a gente vai dar conta depois. Vamos para o próximo. Outro texto, tipo textual, é o tipo injuntivo. O texto injuntivo, ele se caracteriza por ser um texto que fornece instruções, certo? Como é que eu posso dizer? Ele está ali para me ajudar a chegar a um objetivo, a fazer uma coisa de maneira mais rápida. Ele está ali para me ensinar, certo? Então ele é um texto que vai me dar dicas. Então eu acho que eu já falei com vocês na sala de aula, um tutorial, um texto que me ensina a montar alguma coisa, a instalar um aplicativo. Ele é um texto injuntivo, Então, ele tem uma ideia meio que de dar instruções, de dizer como fazer, o que fazer, certo? Uma coisa que a gente perdeu um pouco, na verdade perdeu não, mudou, é que quando a gente pegava um produto novo, a gente lia o manual de instrução para aprender como usava. Hoje em dia a gente vai dar um Google, vai no YouTube, vai no TikTok e pesquisa um tutorial de como fazer. Então, o tutorial, por exemplo, ele se encaixaria num texto como um texto injuntivo, porque ele é um texto que tem como foco ensinar a gente a fazer alguma coisa, certo? E fazer de maneira satisfatória.
explicando passo a passo, tá? Então, a gente também vai trabalhar com texto injuntivo, porém esse não é o nosso foco. Vamos para o próximo. O outro texto, né, outro tipo textual bem interessante é o expositivo. E o expositivo, às vezes, ele se confunde com o que a gente vai ver mais na frente, que é o dissertativo. Mas o texto expositivo, como o próprio nome já diz, ele tem como característica expor alguma coisa, né? Ele quer apresentar um conhecimento que foi acumulado de uma forma satisfatória que o meu leitor entenda, compreenda, porém sem fazer muito juízo de valor, né? Mas lembrando, gente, que não existe neutralidade no texto. Eu não consigo ser neutro. Quando eu digo fazer juízo de valor, é porque é um texto que busca não convencer, não persuadir ninguém a nada. Ele só quer expor um fato, um acontecimento, uma questão, mas é, todo texto ele tem na sua base, né, um lado, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem um senso de convencimento porque ele passa pelo crivo, né? Ele passa pela mente de quem escreveu. Então, essa pessoa que escreveu, ela não está solta no mundo, ela faz parte de um todo, de uma comunidade, e essa pessoa ela tem pensamentos, ela tem ideias e ideais, e isso vai de uma forma. Então, isso vai transparecer de alguma forma na escolha de palavras, no modo como ela vai tratar do tema e etc. Então, mesmo o texto expositivo, ele se propondo a expor o tema, falar sobre o tema, e não convencer ninguém a nada, certo? De uma certa forma eu acabo é, apresentando o meu ponto de vista e deixando de uma forma ou outra ali claro o que eu penso e o que eu acho sobre alguma coisa. Pelas escolhas de palavras, pelo jeito que eu me coloco dentro do texto, certo? Vamos para o próximo. A gente tem como o quarto tipo textual o descritivo. Como o nome também já diz, e ele é autoexplicativo, a finalidade do texto descritivo é descrever. É descrever alguma coisa, é descrever, falar, certo? Então, o texto descritivo, o objetivo dele é descrever o assunto, e nesse processo de descrição eu vou me valer de adjetivos, eu vou dar minha impressão, eu vou falar coisas sobre o que eu achei, eu vou colocar minha subjetividade, né? Subjetividade essa que a gente trabalhou muito quando a gente falou de gêneros literários. E eu vou apresentar o meu ponto de vista, né? A minha ideia, quando eu escrevo um texto descritivo, é que o leitor ele consiga formar essa imagem mental baseada nas características que eu estou dando. E isso é interessante porque às vezes eu preciso descrever um sabor, um cheiro, uma sensação, e aí eu preciso de muito conhecimento para saber quais palavras usar, para saber como eu vou descrever essa sensação, esse cheiro, esse sabor, esse jeito, esse ambiente, certo? Então, o texto descritivo ele é bem interessante porque ele é de fato uma coisa muito subjetiva, né? E aí algum texto, por exemplo, que vai descrever uma comida, né? Ele pode ser confrontado com outro texto. Por exemplo, eu provei a comida, fiz um texto descrevendo essa comida, adjetivei, né? Disse como ela era lá. E aí
outra pessoa ela pode descrever de um outro jeito, certo? Mas a gente também tem outros tipos de descrições mais objetivas, certo? Então eu posso descrever uma coisa de uma maneira mais objetiva, usando elementos mais diretos. Por exemplo, eu quero descrever um carro. Então, olha, eu tenho um carro vermelho, esportivo, modelo tal, ano tal, tal. Esses descritores, eles são, vamos dizer assim, universais, né? Então, de uma pessoa para outra, ele não vai mudar, porque vermelho é vermelho, né? O carro do ano X é o carro do ano X. Porém, eu posso, dependendo do meu nível de conhecimento, deixar essa descrição mais detalhada. Eu posso dar mais informações, eu posso dar mais destaques, eu posso dizer o tom do vermelho, eu posso dizer o modelo, eu posso dizer que esse modelo ele tinha uma interferência, tipo, ele tinha uma roda diferente, ele usava um determinado tipo de pneu, enfim. A descrição é um texto muito rico, porque ele mexe com a subjetividade, mas ele também tem um senso de objetividade, porque eu preciso descrever com o máximo de exatidão, de precisão, o objeto. Mas às vezes, a depender do contexto, ele vai me permitir uma certa liberdade para que eu descreva baseado muito no meu ponto de vista, do jeito que eu acho, do jeito que eu vi, do jeito que eu percebi, certo? Então ele não é tão engessado como às vezes a gente aprende. Vamos para o último, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Gente, muita atenção agora, porque a gente vai falar do texto dissertativo. E olha, eu já trabalhei com educação infantil, que é o início da educação escolar. Trabalhei com o ensino fundamental 1, né? Os anos iniciais, com os anos finais, que é do sexto ao nono ano, que é como eu estou agora. Já trabalhei com o ensino médio e já trabalhei com pré-vestibular, preparando pessoas para o Enem, para provas de vestibular e até mesmo de concursos. No mundo aí afora, o texto dissertativo ele é um texto de muita apreciação e valor. Ele é um texto muito cobrado, porque ele é um texto que serve de passaporte para universidades, porque ele é um texto cobrado no vestibular, ele é um texto cobrado em algumas seleções de emprego, ele é um texto cobrado em concursos públicos. Então, assim, quanto mais cedo você tiver contato com o texto dissertativo e dominá-lo, melhor para você. Então é em prol disso que a gente vai começar a trabalhar o texto dissertativo argumentativo que muitas vezes os alunos só vêm ter contato lá no terceiro ano do ensino médio. E isso é extremamente problemático. Eu repito, por quê? Eu já peguei alunos que tinham acabado o ensino médio e não faziam ideia de como proceder com um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, né, de maneira geral, ele se propõe a apresentar um determinado tema, um assunto, né, e ele vai exigir de você um posicionamento, né, sobre o tema e o assunto. Quando você vai se posicionar sobre esse tema, você vai construir uma argumentação. Você vai argumentar, por exemplo, para eu dizer que uma coisa é boa ou é ruim, eu vou ter que apresentar argumentos. Então, o texto dissertativo ele vai exigir que você dê argumentos, que esses argumentos eles sejam justificados com conceitos e exemplos. E parece um negócio absurdo, mas a todo momento a gente está dissertando sobre alguma coisa.
Quando de repente você assiste aí um jogo de futebol, ou vê um filme, ou vê uma novela, ou vê uma coisa, e você vai comentar, e vocês entram nesse confronto de ideias, de dizer eu gostei ou não gostei, e quando você diz, ó, eu gostei por causa disso, disso e disso, e você diz eu não gostei por causa disso, disso e disso, você está dissertando sobre um tema, você está dando argumentos, você está explicando, você está tentando convencer o outro de que o seu ponto de vista faz mais sentido do que o dele, certo? Então, o texto dissertativo, né, de uma certa forma, ele é um tentar convencer o outro de que o seu pensamento, ele é um pensamento que faz sentido, no mínimo, né? Quando não, é tentar convencer o outro a pensar como você, certo? Então, isso exige de mim uma linha de raciocínio, né? E um esquema de pensamento que parece muito rebuscado, muito elaborado, muito complicado de se fazer, mas não é. E eu digo que não é porque todos os dias vocês estão fazendo isso. Quando vocês tentam me convencer a escrever mais ou a escrever menos, ou a não passar um trabalho, ou a passar outro, ou a pedir uma coisa, vocês toda hora estão argumentando. Então, vocês são bons em argumento. A gente só precisa argumentar sobre outros temas. E aí é que vem a grande questão. O texto dissertativo argumentativo, a grande bronca das pessoas é que às vezes elas dominam a escrita, elas dominam o tipo textual, mas um, elas não têm conhecimento de mundo suficiente para falar sobre aquela coisa, aquele caos, sobre aquela situação, sobre aquele tema, né? E fugir do senso comum. Muitas das vezes o aluno ele fica rodeando, rodeando e falando sobre as mesmas coisas, sobre o mesmo ponto de vista, sobre o mesmo olhar. E aí a gente tem um texto vago que não vai para lugar nenhum, um texto vazio, um texto com pouca argumentação ou com argumentação frágil. Seria mais ou menos você dizer assim, o texto é ruim porque é ruim. Ah, mas me dá argumentos, me fala porque eu não gostei, a atuação dele, ele foi melhor em outro filme, o roteiro, nananá. Isso é argumentar. Isso é trazer exemplos. E aí eu vou parar para ler ouvir e eu vou dizer, faz sentido do que ele está dizendo. Então, o texto dissertativo, em suma, né, resumindo, ele quer que eu pegue um tema, veja de que lado eu estou sobre esse tema, né? Às vezes eu preciso olhar para esse tema e ver se existe algum problema nesse tema, falar sobre esses problemas e propor soluções, né? É mais ou menos como funciona esse tipo de texto nesse mundo escolar e extraescolar, né? De vestibular e etc. Veja bem, nosso foco não é preparar vocês para uma redação de Enem, e etc, etc. Eu quero que vocês tenham conhecimento e tenham base sobre isso, para que quando vocês chegarem, né, e forem confrontados com essa realidade, e serão, muitos vão fazer escolas técnicas, outros vão estudar em escolas regulares no ensino médio e vão tentar um emprego de jovem aprendiz, e nesse emprego eles vão pedir uma redação para que vocês escrevam. E dentre muitas coisas que é observado, né, coisas que são observadas no texto, além da escrita, da ortografia, também vai ser observado se você tem domínio da tipologia textual. Se você está escrevendo dentro do que foi pedido, que é um texto dissertativo. Ok? E aí, eu vou apresentar agora, nessa próxima imagem, as características estruturais do texto dissertativo argumentativo, do texto dissertativo. Então, o texto dissertativo, né,
ele tem vários tamanhos e várias formas de se organizar. Mas como eu estou falando, a gente vai focar nesse texto dissertativo que está mais ligado ao ambiente escolar, né? Então ele é limitado, ele tem um tamanho específico que a gente vai falar daqui a pouco, porque a dissertação ela pode aparecer num TCC, numa tese de mestrado. Eu costumo dizer que é o texto, né, o tipo textual que vai nos perseguir em toda a nossa vida escolar. E para quem vai fazer curso técnico, curso superior, para você se formar, você precisa escrever um texto dissertativo, né? E aí você tem que apresentar, você tem que fazer tudo isso. Então, ele é um texto que pode variar com relação a tamanho, mas a gente vai lidar aqui com um modelo bem específico de texto, certo? Mas, independente disso, ele é um texto que é dividido em três partes. Essas partes são essas que aparecem na imagem a seguir. Eu tenho uma introdução. Dentro dessa minha introdução, eu terei uma tese. A tese é o meu ponto de vista sobre o tema. Por exemplo, digamos que um tema que eu estou escrevendo seja sobre a legalização do ensino do homeschooling, né? As crianças estudarem em casa. E aí eu tenho um ponto de vista de ser contra. Eu já tenho que deixar logo lá na minha introdução que eu sou contra e dar indícios de por que sou contra, certo? Então eu posso dizer assim que o homeschooling é uma tendência dos dias atuais que vem crescendo, né, nos últimos anos, mas que, porém, ele já vem comprovando que não é tão eficaz quando o assunto é interação e socialização, tendo em vista que educação não é apenas a absorção do conhecimento, é o ato de interagir com o outro e com o outro construir conhecimento. Então, veja, eu fiz a minha introdução, falei sobre o meu tema e já deixei claro na minha introdução que eu não concordo com esse tipo de abordagem do homeschooling, né? Eu poderia citar outros fatos, de que nem toda família tem condições de ter uma internet boa, de que os pais não têm um preparo suficiente para lidar com as atividades, etc, etc. Eu vou ter o desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu vou falar um pouco mais sobre a minha tese, né? Tanto que o meu desenvolvimento ele é chamado de antítese ou antitese, porque eu vou pegar a tese e vou destrinchar a tese. Eu vou apresentar lá argumentos que defendem e corroboram o meu ponto de vista. Então veja bem, se eu sou contra o tema, eu não posso trazer argumentos favoráveis. Eu tenho que trazer argumentos contra, entendeu? Se eu estou dizendo que o negócio é ruim, eu não posso trazer a opinião de alguém que falou que era bom. A não ser que eu pegue alguém que falou que era bom, mas para pegar nessa fala dessa pessoa uma contradição. Tipo assim, eu pego um especialista em educação, em homeschooling, e que diz que que é um modo democrático de levar o ensino a lugares distantes. Aí eu digo, tá, beleza. Mas aí eu também tenho um censo do IBGE que vai falar que determinado número de pessoas não tem acesso à energia, quanto mais à internet. Então, como é que esse homeschooling vai se dar? Quem são esses pais que vão auxiliar esses alunos nesse processo do homeschooling, né? E etc, etc. Então, eu pego e problematizo essa fala. Mas aí eu não posso ficar só apresentando problemas. Eu tenho que trazer soluções. E aí eu tenho meu último parágrafo, né? Minha última parte do texto, que é a minha conclusão, em que eu apresentarei uma nova tese, né? Eu retomo minha tese principal lá do início, refalo, né, dos problemas e digo que
soluções possíveis podem ser tomadas para que essa realidade possa ou não ser implementada. Então, eu posso dizer assim, olha, desista, essa ideia não dá certo. Ou eu posso dizer, para que essa ideia dê certo, eu preciso primeiro cuidar disso, 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 daquilo, certo? E aí eu vou apresentar e dizer como eu posso fazer isso. Mas isso de uma maneira sucinta, objetiva e direta. Mas é importante saber que eu não tenho apenas um tipo de texto dissertativo. Eu tenho dissertativo expositivo e tenho dissertativo argumentativo. No expositivo, o foco é expor, né, como o nome já diz, é falar sobre alguma coisa, um fato, um tema. Nesse caso, eu não tenho por finalidade, eu não tenho obrigação nem vontade de persuadir, de convencer o meu leitor de que eu estou certo, do meu ponto de vista. Já no argumentativo, eu vou fazer o contrário. Eu vou argumentar, eu vou falar, eu vou apresentar pontos de vista que apontem para que o meu caminho é um caminho que deve ser levado em conta. Se ele não for tomado como certo, que ele deve ao menos levar que o outro reflita e pense, olha, talvez fulano esteja certo com esses argumentos que ele vem levantando aqui. Então eu tenho dois tipos de dissertação, a expositiva e a argumentativa. Na expositiva, eu só exponho um tema, sem intenção de persuadir o leitor, pelo menos não diretamente. Na argumentativa, eu tenho a ideia, né, a vontade de persuadir, de convencer o leitor de que meu lado é o certo. E por que eu falo tanto do não diretamente? Gente, não existe gênero, não existe texto neutro, não existe gênero textual com neutralidade. A palavra, ela não é neutra. A escolha de uma palavra em detrimento da outra, né? Ou seja, eu escolher uma palavra ao invés da outra, carrega um juízo de valor. Não existe sinônimo perfeito. Bonito não é igual a lindo. Bonito tá aqui, lindo tá aqui, maravilhoso tá logo aqui em cima. Então, quando eu escolho uma palavra ao invés da outra, eu coloco juízo de valor. Eu acabo colocando minha impressão, né? E a minha impressão ela é importante no processo de convencimento e de troca de ideia com o meu leitor, certo? Com a pessoa que está lendo o texto. Isso vai fazer com que ela goste ou não, acredite ou não em mim e no que eu escrevo. Ficou claro isso? Aí bem, nesse esquema aqui, vou até me virar um pouco para olhar para a tela. Eu apresento aqui para vocês um modelo de dissertação que a gente costuma trabalhar nesse ambiente que eu tenho apresentado para vocês, né? Ambiente escolar, de concurso, de vestibular, de seleções de emprego, de menor aprendiz, etc. Geralmente a gente recebe o que a gente costuma chamar de redação, né? A gente chama de redação. Redação é uma coisa muito ampla, mas a gente convencionou a chamar de redação e assim vamos seguir, beleza? Mas a redação, no geral, ela é um texto dissertativo, argumentativo, certo? Prestem bem atenção, porque a gente acabou de ver que tem dois tipos. Mas geralmente é um texto argumentativo, que ele vai se dividir nas três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente as redações elas vão ter 30 linhas, e que eu tenho que separar, pensar nessas 30 linhas, né, em 100% e dividi-las da seguinte forma: a introdução ela vai ter 25%, o desenvolvimento 50%, porém eu posso pegar esse meu desenvolvimento e dividir no mínimo em duas partes, dedicando 25% ao que eu vou chamar de desenvolvimento 1 e 25% ao que eu vou chamar de desenvolvimento 2. Eu posso ter mais de dois desenvolvimentos? Posso. É uma coisa que eu recomendo
Se você tiver confiança para fazer, recomendo. Eu posso ter somente um desenvolvimento? Acho melhor não, porque senão eu terei um bloco gigantesco, né? Um parágrafo muito grande, com cerca de 10 linhas, e isso pode ficar muito cansativo de ler. A quebra do texto em parágrafos ajuda na minha fluidez da leitura, certo? Então, no mínimo, a gente recomenda, né, que se faça 2 desenvolvimentos, certo? E mais na frente, e até em sala de aula, quando a gente for escrever, ou num momento que eu estiver analisando com vocês uma redação, ainda aqui nesse vídeo, eu vou mostrar como é que esse desenvolvimento 1 e 2 acontece. E eu tenho a minha conclusão com os outros 25%. Dessa forma, eu tenho 25% na introdução, 50% no desenvolvimento e 25% na conclusão, formando 100% do meu texto, certo? Numa redação de 30 linhas. Preciso escrever as 30 linhas? Olha, não. Tem lugares que vai dizer assim, que você tem que escrever no mínimo 25, 25 a 30, de 20 a 30. Mas assim, eu acredito no poder da síntese, né, do resumo, mas eu gosto de quando as pessoas elas trazem uma robustez, elas trazem exemplos, elas trazem camadas ao texto. Então elas apresentam exemplos, elas trazem dados, elas trazem fontes. E isso, gente, toma espaço da leitura. E olha, vamos lá, não queiram aumentar o tamanho da letra para ocupar mais espaço da linha, porque tudo isso é observado. Na hora da gente corrigir um texto, muita coisa é levada em conta. Ok? Eu vou analisar uma redação para vocês, certo? Vou pegar aqui o tablet, vou pegar uma redação pronta, pesquisar aqui na internet, e a gente vai analisar junto para ver o que é que vocês acham, né, desse tipo de texto e ver mais ou menos como é que ele é formado, como é que ele é escrito, como é que ele é produzido. Beleza? Olha, isso aqui é uma redação do ano passado, né? Aqui está a pessoa que fez. Opa, aqui. Mas enfim. E aí, eu quero que vocês primeiro olhem a estrutura de uma redação. Vejam a quantidade de números, de linhas, certo? Venha do 1 ao 30, assim como eu tinha falado. Eu quero que vocês também prestem atenção nessa marca aqui, né? Esses avisos, ó. Transcreva a redação. Deixa eu aumentar aqui. Transcreva a redação em caneta esferográfica tinta preta, fabricada em material transparente. Então, se habituem com esse tipo de questão, porque a cor da caneta é importante, usar caneta é importante, o material da caneta é importante. É por isso que às vezes eu cobro vocês que usem caneta. Escreva sua redação com letra legível. No caso de erro, risque com um traço simples a frase ou trecho, ou sinal gráfico, e escreva em seguida o respectivo substituto. Não será avaliado texto escrito em locais indevidos. Respeite rigorosamente as margens. Vamos lá. Transcreva as redações de caneta preta, isso daí já é óbvio. Escreva sua redação em letra legível. E aí, ó, presta bem atenção, gente. E pessoa que tem letra feia, para pessoa com letra feia, na hora de fazer uma redação, eu saía com a mão doendo, mas eu escrevia com uma letra legível.
pense que a pessoa que vai ler, ela não é seu professor, ela não vai ter boa vontade. Eu conheço a letra de vocês, os outros professores conhecem, eu sei que o seu R é de um jeito, o R de fulano é outro, mas a pessoa que vai avaliar, ela é impessoal a você. Então você tem que ter uma letra minimamente legível. E eu já corrigi redação para Enem, e são inúmeras redações que a gente corrige por dia. Então, quanto mais redações a gente corrige, mais a gente ganha. Então, ninguém vai querer perder tempo com a sua redação, com a letra ruim de ser lida. Então, se faça entender. Pense que o texto é você falando. E uma letra ruim é uma forma de falar ruim. Então, é como se eu estivesse falando baixo e alguém não estivesse entendendo. Quando você escreve com a letra muito minúscula e dificulta a leitura, é como se eu estivesse falando baixo. Se escreve com a letra muito grande, você fala alto, você fala alto e fala pouco, porque não vai ter espaço para falar. Ninguém vai aguentar te ouvir falar. Então pensa que quando tu está escrevendo o texto, tu está comunicando. Então comunica da melhor forma possível. Escolhe uma letra legível. Legível. Tá? Então, eu posso errar no texto? Posso. Posso usar corretivo? Não. Você vai riscar, vou fazer um risco tipo esse aqui, ó. Vai passar um traço simples, e vai seguir com a palavra ao lado, né? Ou, às vezes, pode acontecer de você errar, passar um traço na palavra e escrever em cima da palavra, tá? Isso não é um absurdo. Isso acontece e isso não vai tirar pontos absurdos da sua redação. Tem gente que vai tirar nota 1000 com esse erro. Não será avaliado textos escritos em locais indevidos. Presta bem atenção. Vou mudar até a cor aqui do marca-texto para vocês prestarem atenção nessa questão da margem. Olha, observa. A folha é enorme, mas o local de escrita é esse aqui. Eu só posso escrever dentro dessas linhas. Eu não posso, de maneira nenhuma, passar dessas linhas. Qualquer coisa que for feita fora disso aqui será desconsiderado, ok? Então, eu não posso escrever de qualquer jeito. E aí, caso não caiba, o que é que eu tenho que fazer? Aplicar a regra de separação silábica. Foi para isso que a gente aprendeu, a separar a sílaba. Eu coloco a palavra, a sílaba, né? Coloco o traço e continuo na linha a seguir. Presta bem atenção aqui também. Ó, eu vou até o máximo que eu puder da folha. Eu não posso ficar deixando muitos espaços. Ó. O que tem de espaço aqui, ele é tolerável. Eu vou riscar aqui para vocês perceberem como é pouco o espaço que ficou em branco da linha. Repara, tá vendo? Ele é pouco. Eu não posso, por exemplo, escrever, deixa eu pegar um pincel aqui branco, por exemplo, eu não posso escrever até aqui e pular e deixar todo esse espaço aqui em branco, porque isso aqui, ó, é muito. Isso daqui caberia alguma coisa. E aí eu preciso preencher toda a minha linha, ok? Isso a gente está falando de questões relacionadas à estrutura do texto. Observa, olha, sempre vai faltar um espaçozinho e vai acontecer de você precisar separar a sílaba e seguir adiante. O que é que eu dou de dica a vocês? Tem uma letra grande? Escreva com uma letra menor, para caber, para que você consiga expressar as suas ideias, certo? Outra coisa relacionada à estrutura. Esse texto aqui, ele conta com 4 parágrafos. Aqui, ó, eu tenho o primeiro parágrafo,
certo? Aqui eu tenho o segundo parágrafo. Aqui eu tenho o terceiro parágrafo. E aqui eu tenho, perdão, o quarto parágrafo. Por que eu estou colocando esse espaço, essa barrinha e esse tracinho? É para mostrar a vocês o tamanho do espaço que a gente vai dar como parágrafo. Olha, eu não preciso avacalhar e dar um espaço extremamente enorme, né? O tamanho de um dedão do pé para fazer um parágrafo. Olha só, parágrafo é isso aqui. Veja, e ele tem basicamente o mesmo tamanho. Eu posso verificar isso aqui agora. Olha, se eu passar uma linha aqui, eu reparo que o parágrafo tem mais ou menos o mesmo tamanho. Não é que cada um tem um tamanho de parágrafo diferente. Tá vendo? Eu tenho parágrafos do mesmo tamanho. Beleza? Então, isso daqui também faz parte de eu reconhecer a estrutura, de eu respeitar a estrutura do gênero que eu estou trabalhando. Lembra do que eu falei de que os gêneros são como copos e que aí a gente despeja? Pensa, esse copo aqui tem 30 linhas. Vamos pensar que as 30 linhas são como 30 ml? Se eu despejar 400 ml, vai vazar, certo? Vai vazar para todo lado. Então, eu vou acabar escrevendo fora da linha, coisa que eu não posso, tá? Ó, digamos que aqui a minha linha acabou e eu resolvi escrever aqui para fora, né? Vou pegar a letra preta aqui. Eu escrevi aqui para fora. Como corretor, tudo que passar da linha eu vou desconsiderar. Então, se você escrever uma palavra inteira aqui, eu vou levar em conta só o que está dentro da linha, né? Dentro do meu espaço, do meu quadrado, do meu retângulo. E aí eu vou ter que levar em conta isso na hora da correção. Eu vou ter que tirar ponto seu, como se você tivesse escrito uma palavra pela metade. Por quê? Porque você esborrou o recipiente, certo? Essas são algumas regras relacionadas à estrutura do texto. Aí eu quero que vocês deem uma olhada na letra. É uma letra comum, certo? Na hora de escolher a redação, eu estava vendo algumas letras mais bonitas, mais elaboradas, mas eu vou pegar uma letra mais parecida com a que os alunos costumam escrever, certo? Aí veja que a pessoa, né, que escreveu, ó, essa menina, né, Rafaela, ela foi até a última linha. Até a última linha. E aqui eu tenho a redação digitada, certo? Olha, tá vendo? Eu tenho a redação digitada. Já já vamos falar sobre ela. Mas aí eu quero mostrar para vocês aquela estrutura que a gente trabalhou na parte anterior do vídeo. Isso daqui, ó, é a minha conclusão, né? É a conclusão. Essa menina, né, essa estudante, Rafaela, ela dedicou a conclusão dela o total de uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Então, ela colocou aqui 5 linhas na redação. Perdão, perdão. 5 linhas na redação, certo? A introdução dela, vou marcar com outra cor aqui. A introdução dela começa na linha 1, certo? A linha 1 vai até a linha 7, né? Então, foram 7 linhas de introdução. 7 linhas de introdução.
7 linhas. 7 linhas de introdução. No desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento dela, que a gente chama de D1, ela foi um pouco mais extensa. Ela vai da linha 8 até a linha 17. Então, eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 linhas no D1. Desenvolvimento 1. E aí, no D2, deixa eu pegar outro tom de verde aqui. No D2, eu vou do 18 até o 25. Olha, observa que ela usou muito bem o espaço que ela tinha. Esse aqui é o meu D2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 linhas. 8 linhas. Então, ó, 7 linhas no desenvolvimento, na introdução, 10 linhas no desenvolvimento 1, 8 linhas no desenvolvimento 2 e 5 linhas na introdução. Isso aqui eu quero que vocês se familiarizem com o formato do texto, tá? Que vocês comecem a olhar e saber como é que se escreve, como é que se comporta numa redação. A estrutura, beleza? Agora vamos... Olha, isso aqui é uma redação do ano passado. Então, gente, só abrindo parênteses aqui, esse é o texto escrito, né? Digitado. O tema desse ano da redação estava relacionado sobre a invisibilização do trabalho, cuidados doméstico, exercido por mulheres. Vou colocar aqui embaixo exatamente como era o tema. E os alunos eles precisavam escrever uma redação sobre esse tema. E aí, como eu falei para vocês, eles precisavam apresentar argumentos, questões históricas e apresentar uma tese que seria desenvolvida. Beleza? Então a gente vai agora analisar estruturalmente como foi que ela apresentou as ideias dela, tá? Ó, a gente ainda não vai falar sobre estrutura textual, organização, no sentido de semântica, de sintaxe, de gramática, de ortografia, vírgula, ponto, acento, não. A gente está falando aqui do gênero e de como ela construiu o argumento dela, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o marca-texto e vamos marcar esse primeiro período. Lembrando que o período é até onde eu coloco o meu ponto final. Então, ó, esse primeiro período começa aqui no historicamente e ele vai até família. O que é que ela diz nesse período? Historicamente, o mundo do trabalho foi dominado pelos homens, restando para as mulheres, principalmente, o trabalho doméstico e de cuidado com a família. Ó, o que é que ela faz? Ela traz um contexto do mundo, ela já aponta que o texto vai falar sobre o trabalho, certo? E ela vai fazer uma distinção entre dois tipos de trabalho. O trabalho e o trabalho
doméstico, certo? Ó, o mundo do trabalho e o trabalho doméstico. E aí, ela já também faz uma separação para dizer assim, olha, o mundo do trabalho, ele é ocupado, o trabalho em geral é ocupado pelos homens e o trabalho doméstico é ocupado pelas mulheres, certo? Então, ela já faz uma distinção. Diz que o trabalho geral é ocupado pelos homens e o trabalho doméstico e de cuidados, ó, e de cuidados com a família é ocupado pela mulher. Porque essa questão aqui foi um dos grandes focos e debates da tema da redação. Porque que existe um trabalho doméstico, isso daqui já até foi bem, é amplamente debatido, certo? Só que existe um trabalho que ele é invisível, porque o trabalho de lavar, de passar, de limpar a casa, hoje a gente já consegue discutir em sociedade e saber que de fato isso acontece e é um trabalho, e é cansativo. Mas existe um trabalho, que é o trabalho do cuidado, que é o cuidado quando a pessoa adoece, que é o cuidado que a mulher às vezes ocupa o papel de enfermeira, de psicóloga, de diversas outras funções assim, que sobrecarrega ela. Tá? Então, esse texto já começou muito bem, certo? E ela começa falando do mundo. E é uma boa forma de começar, porque quando ela pega o mundo, ela pega o geral, mas aí ela vai ter que partir para o específico. Porque aqui eu tenho mundo, só que todas as redações de Enem, de concurso, etc., eles geralmente querem que a gente fale do nosso contexto social. E o nosso contexto social é Brasil, certo? Então, a gente vai precisar falar do Brasil, certo? Então, lá na frente, ela tem que falar do Brasil. E ela faz isso. Olha lá, vamos para o próximo período. Com efeito no Brasil, não foi diferente. E ainda hoje existem desafios que precisam ser enfrentados para reduzir a invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pelas mulheres no país, uma vez que esse grupo da sociedade permanece em situação de exclusão e subserviência ao mercado trabalhista. Terminamos mais um período aqui. E aí, repare bem, aqui ela traz o Brasil, né? E faz isso que eu comentei com vocês. Ela compara o Brasil com o mundo, certo? E ela diz que é uma questão que ainda hoje. Então, quando ela fala historicamente, ela está falando numa questão de tempo passado, certo? E quando ela traz isso aqui, ainda hoje, ela quer dizer que essa coisa, ela ainda perdura, ela ainda acontece. Ou seja, não melhorou, não mudou. Está tudo igual, está do mesmo jeito, não evoluiu. Existem desafios que precisam ser enfrentados para reduzir a invisibilidade, do trabalho do cuidado realizado pela mulher no país, uma vez que esse grupo da sociedade permanece em situação de exclusão e subserviência no mercado trabalhista. Olha bem, repara. Quando ela traz aqui, ó, existem desafios que precisam ser enfrentados. Ela aqui, nesse exato momento, ó, ainda hoje existem desafios que precisam ser enfrentados para reduzir a invisibilidade do trabalho infantil.
no país, nesse momento aqui, em verde, né, ela apresenta o tema, certo? Aqui ela tinha posto para a gente o contexto. Aqui ela traz o tema. O tema, ele precisa aparecer na minha introdução. Não transcrito. Eu não tenho que copiar o tema como ele vai aparecer lá na minha redação, mas eu tenho que mostrá-lo, nem que seja com outras palavras. Certo? Então vamos lá. Uma vez que esse grupo da sociedade permanece em situação de exclusão e subserviência ao mercado trabalhista. Então, quando chega nesse momento aqui, uma vez que o grupo da sociedade permanece em situação de exclusão e subserviência ao mercado trabalhista, aqui ela traz o ponto de vista dela. O ponto de vista. O ponto de vista, gente, é a minha tese. Então é isso que ela vai precisar defender no decorrer do texto. E aí agora vem outra parte. Diante desse cenário, é fundamental compreender as causas desse revés. A desigualdade social, o patriarcalismo enraizado na sociedade são agravantes dessa problemática. Aqui, ela apontou os problemas. Os problemas. Esses problemas, eles precisam ser resolvidos. É necessário compreender dentre os quais, aí ela aponta sobretudo dois: desigualdade social, que é o problema número 1, e o patriarcalismo enraizado, que é o problema número 2, certo? São agravantes dessa problemática. Quando ela diz que são agravantes, ela está dizendo assim, olha, tem outros problemas, tem outros, mas eu quero falar desses dois aqui. E aí é o que está, é a grande chave da redação. É eu falar sobre coisas que eu tenho propriedade. Certamente, se ela escolheu falar de desigualdade social e o patriarcalismo enraizado, porque ela tem domínio sobre esse tema. E aí vamos para o nosso D1. Isso aqui que a gente viu tudo, né? Foi a nossa introdução. Isso aqui tudo foi a introdução. A introdução. Agora a gente vai para o D2. D1, perdão. Vamos lá. Em primeira análise, destaca-se a desigualdade social. Repara bem, gente. Eu vou colocar desigualdade social com uma corzinha diferente aqui, para poder a gente acompanhar esse tema, como ele vai progredir, como é que ela vai trabalhar com esse tema aqui. Desigualdade social. Desigualdade social. E aqui ela vai trazer isso. Destaca-se a desigualdade social como um dos desafios a ser enfrentado para amenizar a invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pela mulher no Brasil. O que é que ela acabou de fazer? Ela linkou o problema. Então, ela deu progressão ao texto. Ela deu progressão ao texto. Meu gato apareceu aqui agora. Olhe para a câmera. Eu estou gravando um vídeo. Já percebeu. Faça silêncio.
ela deu progressão ao tema. Ela resgatou o tema e ela vai fazer o que aqui? Ela vai desenvolver o tema. Ela vai dar continuidade ao tema, certo? Ela vai dar continuidade ao tema. Então, para ela desenvolver esse tema, dar continuidade ao tema, ela vai precisar trazer fatos, argumentos, citações, pessoas que falam sobre isso, para reforçar essa ideia dela de que existe uma desigualdade social, tá? Então vamos lá, vamos continuar a análise. Nesse sentido, a escritora Carolina Maria de Jesus, em sua obra literária Quarto do Despejo, escrita em meados do século XX, traz uma denúncia social com a visão feminista de uma moradora da favela, na qual retrata a invisibilidade das pessoas que vivem nas regiões desprestigiadas pelo poder público e que precisam se submeter a situações degradantes para conseguir sobreviver e não morrer de fome. O que é isso aqui que ela acabou de fazer? Ela trouxe uma escritora. A escritora é Carolina Maria de Jesus e ela trouxe a sua obra literária, Quarto e Despejo, livro muito bom, muito bom, pouco conhecido, pouco falado. Quando a gente traz uma pessoa que a gente quer citar, a gente diz que isso daqui a gente chama de argumento de autoridade. O que seria o argumento de autoridade? É alguém que entende mais do que eu, que tem um conhecimento maior, que pode falar sobre o tema. É tipo assim, ó, gente. Vamos lá. Vamos dizer que eu assisti um jogo de futebol, eu achei que a partida foi ruim, e aí eu estou numa conversa com um amigo meu, e aí eu digo que foi ruim, ele diz que foi bom, e aí para confirmar a minha opinião de que foi ruim, eu pego a opinião de um comentarista, um jogador famoso, que trabalha naquelas mesas redondas, né, que acontece depois do jogo, né, que a gente conhece como resenha. E aí eu digo, olha, fulano de tal também falou a mesma coisa que eu, ele também acha que o jogo foi ruim, aí eu uso as palavras dele. O que é que isso faz? Como essa pessoa ela tem um prestígio, ela é conhecida e ela é da área, no caso que eu estou falando aqui é o futebol, isso vai trazer mais força para os meus argumentos, né? Isso vai dar mais respaldo para a minha fala, mais base, vai encorpar meu argumento, vai deixar meu argumento mais forte, certo? Então isso aqui é muito bom, inclusive porque é um dos critérios da correção, que eu traga pessoas que falam sobre o tema, certo? Vamos para o próximo período. Ela escreveu um período, 2 períodos, vamos para o próximo. Sob essa ótica, percebe-se que a desigualdade social gerada pela ausência do amparo estatal para as camadas mais pobres da população acarreta na aceitação de trabalhos mal remunerados e informais, principalmente pelas mulheres. Assim, é fundamental que haja políticas públicas que reconheçam a importância do trabalho do cuidado no país e tragam garantias para essa atividade, que será cada vez mais demandada com o envelhecimento da população. Olha, aqui ela trouxe mais um período, veja só. Aí aqui, no início, ela retoma o problema, ela traz um argumento de autoridade e aqui ela retoma tudo isso aqui. Ela volta a falar da desigualdade, né, social, e aí ela diz o que é que causa essa desigualdade social. Essa desigualdade social, ela é sobretudo, certo, gerada pela ausência do amparo estatal
para as camadas mais pobres da população, certo? E o que é que isso acontece? Como ela, na visão dela, a falta, né, do Estado amparando essas pessoas, isso gera a aceitação de trabalhos mal remunerados e informais, principalmente pelas mulheres. Por que as mulheres? Porque as mulheres, gente, é o foco da minha redação, certo? É o foco da minha redação. E aí ela já começa a apontar alguns caminhos. Ainda não é minha conclusão, mas ela já começa a apontar possíveis caminhos para resolver esse problema. Ó, assim é fundamental que haja políticas públicas que reconheçam a importância do trabalho do cuidado no país e tragam garantias para essa atividade que será cada vez mais demandada com o envelhecimento da população. Ou seja, ela já começa a apontar para um futuro, certo? Para um futuro em que, se não resolvemos esse problema, teremos um problema maior, certo? Então ela já dá indícios de como resolver. Onde é que ela dá indícios, professor? Onde é que ela começa a apontar possíveis soluções dos problemas? Aqui. Quando ela fala aqui, ó, que haja políticas públicas. Vamos lá. Vou destacar que é importante. Que haja políticas públicas. E repara bem numa coisa. Lá no início, ela fala assim: em uma primeira análise, já precisa ser enfrentado, amenizar, cuidado e realizado pela mulher no Brasil. Nesse sentido, a escritura revela a invisibilidade das pessoas que vivem nessa região, desprestigiadas pelo poder público. É como se ela pegasse isso aqui e dissesse que a solução para isso aqui é isso aqui. Tá? Então, ela aponta um problema e aponta a solução para esse problema. Se elas são desprestigiadas pelo poder público, qual é a solução? Políticas públicas, tá? Que reconheçam esse problema e que tragam soluções para esse problema. Certo? Vamos para o nosso D2. Tem mais coisas para falar, mas eu não quero me aprofundar, para não ficar tão longo. Ó, vamos lá. Outro sim, salienta-se que o patriarcalismo enraizado na sociedade, que contribui para a falta de visibilidade do trabalho de cuidado executado pela mulher no país, sendo a desconstrução dessa cultura e inferioridade feminina mais um desafio a ser superado para solucionar esse agravamento social. Isso que ela acabou de fazer aqui foi trazer o segundo problema. Lembra que ela trouxe um problema? Um foi a desigualdade social, o outro foi o patriarcalismo enraizado. Está aqui. O patriarcalismo enraizado. Está aqui, ó. Ela trouxe. Ou seja, no primeiro parágrafo, no D1, ela trouxe o problema 1. No D2, ela trouxe o problema 2. Certo? Então, a relação de quantidade de parágrafos de desenvolvimento, ela está diretamente ligada à quantidade de problemas que eu vou apresentar e tentar solucionar. Certo? Repara bem. Ó, outro sim, salienta-se que o patriarcalismo enraizado na sociedade brasileira, ó, foco no Brasil, é outro fator. O que é outro fator? Porque o primeiro fator ela já falou aqui, certo? Que é a desigualdade social. Então ela está o tempo todo, gente, fazendo o texto caminhar, e ela faz com que o texto, uma coisa retome a outra, que retome a outra, que retome a outra.
O texto, ele não é um monte de linhas soltas. Ele precisa estar sempre sendo amarrado, certo? Seja com palavras, ou seja com ideias que são retomadas e relembradas. Depois a gente fala mais disso. Outro fator que contribui para a falta de visibilidade do trabalho, do cuidado desempenhado pela mulher no país, sendo a desconstrução dessa cultura. Então, veja, ela já começa a apontar aqui, né, que um jeito de acabar com esse problema é desconstruir essa cultura de inferioridade feminina. É a ideia de que a mulher, certo? Ela é inferior, certo? Logo, se eu desconstruo essa ideia, eu não vou mais trabalhar com duas noções de trabalho, como a de trabalho e a de trabalho feminino, né? Trabalho feminino. Por quê? Esse trabalho aqui, ele é o trabalho que é valorizado. Por que ele é valorizado? Porque ele é feito por homens. Enquanto esse outro trabalho aqui, ele é invisibilizado, porque ele é feito por mulheres. E mais, digo mais, ele é quase tido como se fosse uma obrigação. Então ele quase nem sequer é encarado como trabalho. Ou seja, uma mulher que deixa de trabalhar na rua para trabalhar em casa, cuidando do seu pai, que é idoso e precisa dos cuidados dela, para a sociedade, isso não é trabalho. Sendo que ela é uma das filhas, vamos dizer assim, de 4 filhos. Os outros todos são homens. Raramente você vai ver um homem abrindo mão do seu trabalho para cuidar de alguém. Quando isso acontece, vira motivo de jornal, de matéria no jornal, de post no Instagram, as pessoas batem palmas, acham tudo lindo, maravilhoso. Só que todos os dias alguma mulher deixa de trabalhar, de viver, de fazer as coisas que ela ama, que ela gosta, para cuidar e se dedicar a esse trabalho, certo? Que é um trabalho, mas que para a sociedade ele é visto como um trabalho entre aspas, que as pessoas acham que essas pessoas elas ocupam esses espaços, primeiro porque são obrigação delas ocuparem esse espaço, e segundo, né, porque eles entendem que é função delas, que elas são mulheres, certo? Então, numa situação dessa, de 5 filhos, homens, 5 filhos, 4 homens e uma mulher, e acontece de os pais adoecerem, é óbvio que o socialmente aceito é que a mulher tome conta dos pais, né? Que ela abandone tudo e vai cuidar dos pais. Então, o que ela está propondo aqui nesse texto é desconstruir essa cultura de inferioridade feminina, certo? Como que só a mulher que tivesse que lidar com esse tipo de trabalho, tá? Então, é muito interessante essa abordagem. Aí ela traz mais um dado. Segundo preconiza a Constituição Federal, deixa eu pegar o outro marca-texto aqui. Segundo preconiza a Constituição Federal, em seu artigo 3, o objetivo do Estado, a construção de uma sociedade justa e igualitária, sem distinção de gênero, raça, etc. Olha, isso aqui é maravilhoso. Ela traz mais um argumento de autoridade, certo? Isso aqui é outro argumento, vou botar abreviado, argumento de autoridade. AA. O argumento de autoridade é esse aqui que a gente viu aqui. Ó. E qual é a autoridade dessa vez? É a Constituição Federal.
é o nosso documento que organiza, né, as leis, né, do Brasil. Então, ela traz um artigo que fala sobre igualdade de gênero. E quais são os gêneros aqui que estão sendo colocados em xeque, né? O gênero masculino e o gênero feminino. Então, ela está dizendo que esses gêneros aqui, eles são iguais, certo? Logo, ela já pega a Constituição, a lei, para dizer que existe amparo legal para o que ela está falando. Que não é vozes da cabeça dela. Ela tem motivo, ela tem embasamento jurídico para cobrar que essa coisa aconteça. Maravilhoso. Texto muito bom, muito bom. Vamos seguir lendo. Vamos seguir analisando. No entanto, as mulheres ainda são prejudicadas quanto aos direitos trabalhistas, recebendo salários menores e não sendo valorizadas, especialmente no trabalho realizado em ambientes domésticos. Ó, ela está querendo dizer assim, bem, a Constituição, ela diz que os direitos são iguais, mas na prática, ó, esse no entanto aqui, é como se ela dissesse assim, na prática, isso não acontece. Mesmo existindo uma lei que prega isso, não acontece. Ela está dizendo assim, não existe. Tá? Não existe. Então, ela precisa agora começar a apontar caminhos para a gente solucionar esse BO. Ó, dessa forma, é preciso que haja uma mudança cultural no pensamento patriarcal, a fim de ampliar a importância do trabalho do cuidado feminino, com reconhecimento e garantias constitucionais. Então, ela está pedindo que a Constituição, que é o livro, né, que foi citado aqui, que ele reveja, já que do jeito que está escrito até agora, ou não ficou claro, ou as pessoas não estão se fazendo estão se fazendo de desentendidas, não estão dando a devida atenção, não estão cumprindo com a lei. Então ela pede que a Constituição Federal seja mais rígida, ou olhe com um outro olhar, né, e reconheça, né, essa questão do trabalho feminino com cuidado. Então, aqui, o desenvolvimento 1 e 2 dela foi muito bom, porque ela trouxe citações de argumentos de autoridade interessantes. Um foi um texto literário e o outro foi a Constituição. E aqui vem a conclusão. É evidente, portanto, que medidas precisam ser tomadas. Baseado no que ela falou, óbvio, do jeito que está não dá para ficar. Medidas têm que serem tomadas para solucionar esse problema. Ó, deixa eu pegar o marca-texto, né? É evidente, portanto, para resolver esse problema. Vamos lá, deixa eu pegar outra cor, porque é interessante marcar para outra cor. Para tanto, o Congresso Nacional, por meio da elaboração de leis específicas, deve criar normas que assegurem a visibilidade do trabalho e cuidado existente no país, executando majoritariamente por mulheres, com regulamentação dos direitos trabalhistas para essa categoria, a fim de que esse trabalho essas trabalhadoras possam ter uma vida digna, uma jornada legal de trabalho e uma remuneração justa que lhe permita trazer acesso à moradia, alimentação, saúde e lazer. Ó, bem louco, né, o que ela fez no final aqui, que ela fez um período bem curto, que é aqui onde acaba esse ponto, e esse período todo longo. Mas tá, aqui ela evidencia que existe um problema e aqui ela começa a propor soluções. Ó, para tanto, o Congresso Nacional, e aqui é importante, gente, que ela aponte o Congresso Nacional, porque vamos lá. Quando a gente vai começar a propor soluções para um problema, eu tenho que saber quem é que pode solucionar meu problema.
estourou um cano da minha parede. Vou chamar o eletricista? Não, vou chamar o encanador, né? A não ser que o cano passe por dentro da energia, passe perto da energia, aí eu tenho que chamar os dois para resolver o problema. Então, se ela está falando de questões relacionadas à Constituição Federal e à criação de projetos de lei, ela tem que tratar com o órgão que vai ser responsável por isso. Então, ela não aponta o Congresso Nacional à toa. Ela aponta o Congresso Nacional porque é o Congresso Nacional que pode resolver esse problema, certo? Eu não posso ficar falando pessoas que não têm nada a ver. Tipo, eu não posso quebrar a perna, certo? E ir no dentista. O dentista, ele não vai resolver meu problema, tá? Então, assim, a minha casa está pegando fogo, eu tenho que ligar para o bombeiro. É ele quem vai resolver meu problema, tá? Então, quem é a pessoa, né, o ente federado, a pessoa do governo que pode resolver esse problema? É o Congresso Nacional. E outra coisa interessante, ela chama o Congresso Nacional, ela não fala o governo. Porque quando fala o governo, é muito genérico. O governo quem? Qual parte do governo? Sabe? É a mesma coisa de eu dizer assim, eu estou passando mal, eu vou no médico. Tá, mas você está sentindo o quê? Porque quando você diz o que você está sentindo, você vai ser encaminhado para o médico especialista que vai cuidar do seu problema. Então, é de extrema importância que eu saiba dizer qual é o meu problema, de fato, porque quando eu sei qual é o meu problema, eu sei quem pode resolver o meu problema. Então, se o problema dela é de ordem legal e exige criação ou modificação na Constituição, quem pode cuidar disso é o Congresso Nacional, certo? Aí, como eles vão fazer isso? Ó, por meio de leis, por meio da elaboração de leis específicas, aí ela diz, deve criar normas que asseguram a visibilidade do trabalho e do cuidado existente no país. Ela retoma o tema, a visibilidade do trabalho, do cuidado. A visibilidade do trabalho e do cuidado é o tema. E ela retoma o tema. Então, ela foi lá no início do texto e está retomando o tema agora, para costurar tudinho e fechar com chave de ouro. Ó, existente no país, executado majoritariamente por mulheres, com regulamentação de direitos trabalhistas, ou seja, ela está pedindo o quê? Que reconheça que isso daqui é trabalho. Não obrigação, certo? É trabalho. É esse trabalho aqui. Ela quer que o trabalho que ela está pleiteando aqui seja comparado ao trabalho dos homens, ao trabalho que lá no início ela falou que existiam dois tipos de trabalho, o trabalho e o trabalho doméstico. Ela não quer que esse trabalho seja encarado como um trabalho doméstico, e sim como um trabalho, tá? E aí ela segue, ó, categoria a fim de que essas trabalhadoras possam ter uma vida digna, uma jornada legal de trabalho, remuneração justa. É aqui, ó, remuneração justa envolve dinheiro, certo? Envolve dinheiro, porque assim, essa questão do dinheiro vai acabar com os problemas que ela apontou lá no começo. Aqui, ó, que é a desigualdade social,
certo? Por que desigualdade social? Porque as mulheres, elas aceitam, né, sua grande maioria das mulheres, aceitam trabalhar com esse tipo de trabalho ganhando qualquer coisa. Ela quer uma remuneração justa, porque não é qualquer trabalho, não é um trabalho inferior, é um trabalho, como a gente viu aqui, ó, é um trabalho igual aos outros, certo? Para que permita que tenha acesso à moradia. Ó, e esse fato de ter dinheiro vai dar a essas pessoas acesso à moradia, à alimentação e à saúde e ao lazer. Gente, coisas que são, essas coisas aqui são garantidas, garantidas pela Constituição Federal. Constituição Federal essa que ela citou aqui no início. Ó, texto maravilhoso, texto muito bom, que segue exatamente isso. Todos os parágrafos retomam aos outros e no final ela volta para o início e fecha. O texto ele é todo redondinho, ele é todo amarrado. Não é à toa que foi uma redação nota 1000, certo? Sobre como ela construiu esse texto, a forma como ela cria essa escrita, as frases, as orações, a gente trabalha isso depois. Mas eu quero que vocês leiam isso daqui depois, né, com calma, e observem como é interessante. Ela tem uma tese, ela tem um argumento, ela defendeu, ela provou, ela trouxe o ponto de vista e deixou isso muito claro com os exemplos que ela deu, né? E, sobretudo, com os fatos que ela foi abordando, ela foi trazendo. Não é um texto cheio de exemplos, cheio de dados, cheio de coisas, mas é um texto bom, que garante uma nota 1000, certo? Então, eu espero que esse texto sirva de referência para você. Então, depois de ver tudo isso sobre o texto dissertativo argumentativo, eu quero deixar como tarefa para vocês uma pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem textos dissertativos argumentativos, escolham um e escrevam esse texto no caderno de vocês. Vocês vão pesquisar assim, redação sobre o tema que eu vou especificar aqui. Sigam as instruções que estão aqui do lado, sigam essas instruções e pesquisem e coloquem no caderno de vocês. Vocês devem escrever do mesmo jeito. Por que eu quero que vocês façam isso? Para que vocês comecem a treinar o gênero. Lembrem que o gênero é o formato. Então, eu quero que vocês comecem a se adaptar com o formato da escrita. Do mesmo jeito, quando a gente escreveu lá na primeira aula, aquele bilhetinho, que eu disse, olha, bilhete não é carta, bilhete é curto, né? Certas palavras eu posso usar e não posso usar. Então, eu quero que vocês se familiarizem com esse tipo de texto. Quando a gente estiver no nível de familiaridade ok, a gente vai começar a praticar em sala de aula. Então, eu vou dar um tema, vocês vão escrever, eu vou dar um tempo, eu vou recolher, eu vou corrigir, e a gente vai fazer esse processo até que eu sinta que vocês estão seguros, certo? Para escrever um texto só, um texto dissertativo argumentativo sozinho. Então, aí eu trarei uma folha padronizada com um tema, certo? Que a gente vai ficar sabendo na hora, assim como é feito nas provas e nos vestibulares. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, certo? E essa aula vai continuar presencialmente. A gente vai colocar isso em prática e o nosso objetivo é que até o fim do ano vocês estejam escrevendo textos dissertativos de maneira fluida, com tranquilidade, certo? E preparados, porque é um tipo textual, né? É um gênero que vai perseguir vocês por uma boa parte da vida de vocês. Certo, gente?
Fique com Deus. Boa segunda-feira e assistam a aula. Eu estou ligado aqui na quantidade de visualizações. Então, valorizem o trabalho, cliquem aí e qualquer dúvida podem mandar lá no privado que eu respondo na medida do possível. Fique com Deus, gente. Até segunda-feira. Terça eu estou na escola, mas com o 8º ano. Se a gente se esbarrar e quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Até!